rodada de novo ajudou, né? Como vinha ajudando, os adversários vinham ajudando desde o início do retorno. Era só ter vencido. O Botafogo hoje seria novamente o líder do Campeonato Brasileiro. Fortaleza arrancou pontos do Palmeiras ontem, lá no estádio do Castelão. E o Botafogo, se tivesse vencido por 1-0, como estava até os 45 minutos do segundo tempo, hoje seria o líder isolado do Campeonato Brasileiro e só dependeria de si para ser campeão. Mas não foi isso que aconteceu. Mais um tropeço bizarro desse time do Botafogo. Nós estamos, digamos que, machucados nesse retorno do Campeonato Brasileiro. Quero falar sobre isso com vocês nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, daqui a pouco eu tô de volta. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, procure a Ágil, a empresa que é especializada na antecipação do FGTS, pode te atender e passar todos os detalhes. Vou deixar o link aqui embaixo, no primeiro comentário, para vocês procurarem e saberem todas as possibilidades junto à Ágil. Novamente os resultados ajudaram o Botafogo. Uma vitória simples levaria o Botafogo de volta para a liderança e aquilo tudo que eu venho falando com vocês desde o início do Campeonato Brasileiro, que 75 pontos ou até menos de 75 pontos poderia dar o título brasileiro para o Botafogo, aconteceu. Uma campanha minimamente decente daria o título brasileiro para o Botafogo. Novamente, na história dos pontos corridos, um campeão sairá com menos de 75 pontos. Nunca um vice-campeão bateu a marca de 75 pontos. É a numeração mágica. E o Botafogo, se tivesse feito um retorno do Campeonato Brasileiro, mínimo, não precisava de fazer tanta coisa. Era o segundo turno mínimo. Já poderia ser campeão brasileiro. Pontos perdidos em casa, em lances bizarros. Pontos perdidos de maneiras bizarras nas últimas rodadas. E ontem foi mais uma vez. O torcedor, nós sofremos. De novo. Porque você vê o seu principal rival ultrapassar o Botafogo na reta final do Campeonato Brasileiro. Você vê o seu principal rival assumindo a vice-liderança. O Botafogo caiu para terceiro. Você vê o Palmeiras, que depois de ter sido colocado como carta fora do baralho, o Botafogo ter aberto 14 pontos em cima do Palmeiras e também do Flamengo. Se eu não me engano, 14 ou 15 pontos em cima do Flamengo. Essas duas equipes conseguem ultrapassar o Botafogo por causa do próprio Botafogo. Eu não coloco méritos de Flamengo e também de Palmeiras. Eu coloco o demérito do Botafogo. As equipes não fizeram nada demais no retorno. Elas não fizeram uma campanha que você pode falar, nossa, que campanha maravilhosa do Palmeiras. Não, são campanhas medianas. Campanhas de 60% de aproveitamento. Campanhas para eles baterem 70 pontos. E o Botafogo precisava fazer um mínimo no retorno para ser campeão. E não fez. Matematicamente, o Botafogo segue com chances. Precisa agora de tropeços de Flamengo e Palmeiras nessas últimas 3 rodadas e vencer os 3 jogos contra Coritiba, Cruzeiro e Internacional. Quiser acreditar, tem todo o direito. Quem não quiser também. E aí quero abrir um parênteses, fechar um parênteses, antes de colocar aqui algumas declarações do técnico Thiago Nunes ontem na entrevista coletiva. Até mesmo ele chegou a comentar sobre os resultados, né, que aconteceram no Campeonato Brasileiro. Vou colocar aqui algumas aspas dele. Eu tô vendo muitos torcedores culpando o torcedor do Botafogo. Eu quero conversar com esses amigos que estão falando isso. Estão colocando o dedo. Ah, olha só lá, mosaiquinho. Ah, musiquinha pra Segovinha. Ah, Tiquinho. Ah, vocês fizeram tanta festa lá. 14 pontos, vocês com festa. Primeiramente, vocês queriam que o torcedor do Botafogo não comemorasse a vantagem que tinha de 14 pontos? Vocês queriam que o Botafogo, o torcedor, ficasse chateado de ter aberto 14 pontos de vantagem? Queriam que o torcedor do Botafogo tivesse frustrado por ter uma vantagem e uma diferença significativa em relação ao título brasileiro? Não! Ninguém tá sofrendo mais do que nós, torcedores. Ninguém tá mais irritado e chateado com o que tá acontecendo do que nós, torcedores. Então eu peço pra essa galera que tá apontando o dedo, se eu tiver o direito de pedir alguma coisa, não aponte o dedo pro torcedor, porque a gente não merece ninguém aponte o dedo. Ontem no Instagram eu fiz uma postagem, muita gente ali apontando o dedo pra torcedor. Não vamos atacar torcedor. Cada um tá tendo o seu momento de dor, né? Agora, alguns estão reagindo melhor, outros estão reagindo pior. Alguns estão com esperança, nessas últimas 3 rodadas, acontecer uma reação, outros não. Não julgue o torcedor, não julgue quem tá sofrendo.
Não julgue quem tá sofrendo. Não julguem a vítima. O torcedor é a vítima do que tá acontecendo. É isso que eu peço pra vocês. Não julguem a vítima. O torcedor é vítima. O torcedor não é responsável por nada. Ele é simplesmente uma vítima de tudo que tá acontecendo. Ouça aí as palavras do técnico Thiago Nunes na entrevista coletiva de ontem. Eu penso que os jogadores responderam muito bem à nossa proposta. A gente não teve nenhuma característica concorrente. Eles realmente acrescentaram um ao outro dentro de cada setor. Trouxeram a consciência defensiva que a gente queria. Criaram situações de gol. Então, teve uma atuação dentro do que a gente idealizou para esse jogo. Agora, se a gente vai repetir isso para a próxima partida, vamos avaliar porque tem alguns fatores que eu tenho que considerar. O primeiro deles é, por exemplo, o Danilo está fora do jogo. Então já temos que avaliar se vamos colocar, caso a gente repita uma formação com 3, se vamos colocar um outro meio-campista ali, um outro jogador para fazer essa saída, ou um próprio zagueiro de origem, ou se vamos voltar para um sistema, né, que já estávamos utilizando anteriormente. Tem o retorno do Hugo, sabe? Então tem um desgaste físico de alguns jogadores que jogaram esses últimos 2 jogos e estão realmente sobrecarregados na parte física, porque hoje a gente optou por uma equipe de muita energia física também, né, para sustentar a partida, para impor o ritmo, e a gente conseguiu fazer dar certo, mas essa resposta com segurança só a partir de amanhã, depois do treinamento, para começar a idealizar o próximo jogo. Essa reação de indignação, ela é o combustível que a gente pode tentar passar ao nosso torcedor. Porque quando a gente, né, e você fez a leitura de 2 jogadores que demonstraram indignação, isso representa um pouco da sensação que todos estamos vivendo. Principalmente pelo momento e a forma, né, porque a sensação para todos nós que estamos envolvidos diretamente no jogo é que a gente fez uma grande partida. Né, muito próxima de uma partida sem mínimos erros. Então, por isso que justifica ainda mais a indignação dos jogadores. É uma sensação geral de todos nós, mas a gente tem que transformar essa indignação em força motriz, força de trabalho, e principalmente a gente conseguir transparecer para o nosso torcedor de forma muito verdadeira que a gente está fazendo o máximo esforço para voltar a vencer, para brigar pelo título como estamos fazendo, porque senão vira um pouco teatral, e não é o caso, né? Eu vejo todo mundo aí muito metido dentro do campo, todo mundo tentando fazer as coisas. Essas reações que você apontou de 2 jogadores, tivemos outras reações de outras maneiras dentro do vestiário, né? Alguns comunicando, outros, né, com a cabeça um pouco mais baixa, outros tristes, mas no final das contas, todos tentando mostrar que estamos lutando pela mesma causa. Então é essa sensação, é tentar passar para o nosso torcedor que a gente está indignado sim, ninguém está satisfeito, ninguém está aqui esperando que caia uma luz divina e que faça acontecer as coisas para a gente está fazendo a nossa parte, nos esforçando para tentar justificar a confiança que o torcedor tem atribuído a gente. Vamos lá, continuar aqui trabalhando, continuar trazendo conteúdo para vocês. Triste com o que está acontecendo, não tem como disfarçar, não tem como esconder isso aqui, né, na minha face. Mas vamos lá, será essas 3 últimas rodadas, vamos ver o que acontece. Repito, quem quiser acreditar está no direito de acreditar. Quem não quiser acreditar também está no direito de não acreditar. Mas não apontem dedos para as vítimas. Somos nós. Valeu. Almoço com o TF ali por volta de 12h. Hoje às 17 horas estarei lá no podcast do Garotinho José Carlos Araújo. Com certeza vamos falar sobre o momento do Botafogo. Podcast Cheguei, que é o podcast do Garotinho. E às 20 horas... lá no Resenha com o TF tem um bate-papo com o Lucas Vertain, nosso atleta campeão pan-americano, e ele, o seu técnico, vão falar das dificuldades, né, do esporte olímpico, e você vai ver a diferença, né? Atletas que não têm uma condição extraordinária se matam e conseguem medalhas pan-americanas e são destaques. Às vezes quem não tem tanta preparação consegue chegar ao sol, e tem dedicação total.